Olá, bem-vindos a mais um podcast da Redação de Dialogia e hoje é literatura em dobro, é literatura dialógica. O que é isso? Que mistura é essa, né? Tá aqui com convidados, que é a Grazi Colella e o Raul Colella, do Literatura em Dobro. E a gente vai conversar sobre as obras literárias dos vestibulares mais importantes do país e duas obras hoje são de Conceição Evaristo, uma autora contemporânea mineira. A gente vai falar de Canção para Ninar Menino Grande, que cai no vestibular da FUVEST, e vamos falar de Olhos d'Água, um livro de conto que cai no vestibular da Unicamp. Então, vamos falar as boas-vindas para a Grazi e para o Raul. Grazi, prazerzaço receber vocês aqui para essa conversa, para a gente tecer essas conversas literárias aqui, nossas tessituras literárias. Prazerzaço. Boa tarde para vocês, bora conversar. Oi, gente, boa tarde. Fico muito feliz porque finalmente, né, a gente consegue fazer esse encontro e se a gente parar para pensar, é um encontro que a gente já vem ensaiando aí por um tempo e a gente acabava não conseguindo coordenar os cronogramas, digamos assim, sempre tudo bastante corrido, como a Cida em Cooper de Cida, se a gente parar para pensar de certo modo. Obrigada por compartilhar seu espaço, o seu tempo, pela troca que eu sei que a gente vai ter aqui, por ter permitido, de certa forma, e concordado, por ser a Conceição Evaristo a primeira, vai abrir aí os nossos caminhos para essas discussões, né, para essas conversas que a gente vai ter de literatura, que é isso. E como você disse, né, vou usar e vou copiar Evoé, né? Evoé. Raul, para abrir caminhos, Conceição Evaristo, a gente vai ouvir bastante a Grazi falar sobre essas duas obras de Conceição. Prazer enorme receber vocês aqui, prazer enorme receber Raul Colella para falar com a gente aqui do Literatura em Dobro. E aí, boa tarde para você, bem-vindo, meu cara. Oi, gente, então, muito obrigado, estou muito feliz, eu e a Grazi, para falar da autora que conseguiu ficar nas duas listas simultaneamente. A Conceição Evaristo, ela tem esse espaço, eu acho que ela é muito importante por estar justamente trazendo uma visibilidade maior para o que precisa de uma visibilidade maior. Acho importantíssimo ela estar justamente nessas duas listas. Eu acho que isso diz muito, né, sobre as propostas das universidades, também sobre o nosso pensamento, né, sobre o que está aparecendo na nossa literatura, que por séculos foi justamente incluído. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, eu e a Grazi, e vamos lá. Vamos para essa conversa, felizes estamos nós para ouvir vocês. Para começar, vamos tentar entender, Grazi, quem é essa autora mineira contemporânea chamada Conceição Evaristo? O Raul já disse, essa autora que conseguiu estar simultaneamente nas duas listas de dois vestibulares importantes do país, FUVEST e Unicamp, com duas obras, um livro de contos e um romance. E quem é Conceição Evaristo para Grazi Colella? Bom, quando eu penso a Conceição Evaristo, e é bastante arriscado até eu falar dessa forma, eu penso em uma palavra, o que não quer dizer que eu esteja resumindo a Conceição Evaristo nessa palavra, mas falou em Conceição Evaristo, a primeira palavra que vem à minha cabeça é a escrevivência. A escrevivência que traz muito essa ideia, a escrita, né, que vai surgindo a partir das vivências, né? Digamos assim. Então, a gente até vê, pensando na própria formação da palavra, né? Que foi um termo cunhado pela Conceição, escrevivência, né? Aglutinação, né? Se a gente parar para pensar. Então, é a primeira palavra, se eu pudesse definir a Conceição, o que é impossível, né? Mas definir em uma palavra, eu diria escrevivência. Então, essa escrita, como eu falei, que surge a partir das vivências, é como se a literatura da Conceição, a impressão que eu tenho, é uma literatura que é criada de dentro, como se fosse de dentro para fora. Talvez a gente possa pensar dessa forma. E é por isso que talvez a gente tenha essa sensação muito forte quando a gente lê a Conceição Evaristo, que são personagens, como eu posso dizer, muito palpáveis, próximas, né? Personagens muito próximas da gente mesmo, né? De nós. Seria com essa palavra que eu gostaria, claro que quando a gente pensa na Conceição, então a Conceição como
poetisa, como contista, romancista, professora. Conceição Evaristo, ela foi mais ou menos 3 décadas professora, né, e professora da rede pública. Então, é mais ou menos assim que eu penso a Conceição, quando você me faz essa pergunta meio de sopetão, assim, né? Então, a gente pode pensar toda a trajetória da Conceição Evaristo, como mulher, como cidadã, e gosto muito porque a própria Conceição, ela diz, né, que é uma trajetória muito perigosa a dela, e eu concordo demais com essa questão, porque há um perigo muito grande de a gente, o que eu quero dizer, a gente pensando na nossa sociedade, ver a trajetória da Conceição Evaristo, e talvez, não sei se eu me expresso bem, daí vocês me ajudem, a questão de romantizar as coisas, no seguinte sentido, é só estudar, que você vai, como a própria Conceição diz, né, você chega lá, né, mas chega lá, o que é chegar lá? Também, conforme você perguntou, né? Então, agora eu penso, e a própria trajetória da Conceição, quem é a Conceição Evaristo? A Conceição Evaristo, daí a gente pensa, e isso muito, muito junto com a questão da escrevivência, se a gente olhar a biografia da Conceição Evaristo, né? É isso que eu penso. Se a gente olha a biografia da Conceição Evaristo, a gente consegue visualizar muito na literatura dela. Parece que em alguns momentos se confundem as coisas, e se a gente pensa, por exemplo, em Canção para Ninar Menino Grande, em alguns momentos aquela narradora, por exemplo, né, de Canção, a gente pensa, tá, mas quem é que está falando aí? E no final, quando a gente encerra lá o romance, a gente fica com aquilo, né? Mas quem estava era a narradora, é a própria Conceição Evaristo, né? Então, eu vejo, como o Raul falou, eu vejo uma literatura tão necessária, né? Tão necessária. E quem realmente lê Conceição Evaristo entra na leitura de uma forma e sai, né, de outra. E também pensando até vocês que caminham tanto pela parte mais de redação, né, puxando um pouquinho aí, é um repertório, né, se a gente parar para pensar, sensacional, né? Que pode ser usado, porque às vezes o aluno, o vestibulando, chega na hora, dá um branco, não vem nada na cabeça, nenhum repertório, e tá aí a Conceição, né? Lógico, dependendo, e aí você tem muito mais propriedade, né, do que a gente, essa parte da redação, mas puxar uma Conceição Evaristo, né? Pensando na redação, né? Esse é um ponto crucial, né, para a gente pensar realmente, assim. Era um repertório muito rico, e como você disse, a questão da Conceição, a trajetória dela é pautada, ela foi reconhecida, ela começou a escrever, ser reconhecida como escritora depois dos 40 anos de idade. E ela é reconhecida nacionalmente, laureada nacionalmente, depois dos 70 anos de idade. Lembrando que ela é uma mulher negra, retinta, mineira, que foi empregada doméstica, ela foi professora, né? Ela fez escola normal em 71, foi professora durante bom tempo, depois fez mestrado e doutorado no Rio de Janeiro. Então, e aí foi escrevendo sobre coisas do cotidiano, sobre personagens muito próximos. Você trouxe já informações, Grazi, de que ela faz uma narrativa bem do cotidiano. As personagens são muito tangíveis, são muito palpáveis, elas são muito reais. Eu lendo, principalmente Canção para Ninar Menino Grande, ela como mineira, eu também como mineiro, eu acabo reconhecendo vários personagens os quais eu cruzei pelo caminho de criança, ou como caminho de homem, eu cruzei ali. A Dalva, né, a Juventina, né, o próprio Fios Jasmin. Eu lembro de personagens muito semelhantes, pessoas até hoje muito semelhantes. O quão há de Fios Jasmin no meu pai, ou no meu irmão, ou em mim mesmo, quão há de como eu sou um homem negro, né? Então, quão há isso nessa construção, na constituição do que a gente é. O quão também não tem, né, nada de Fios Jasmin em mim, nenhum de nós, assim,
mas ao mesmo tempo o Fio Jasmim, ele aproxima a gente e afasta a gente, né? Porque tem alguns elementos, são elementos muito viscerais. É isso, acho que é essa palavra, né? A literatura da Conceição Evaristo, ela é muito real porque ela é visceral. Ela é uma dor e é uma delícia. Ela é uma... Quantas vezes eu lendo contos, ou lendo o próprio Canção para Ninar Menino Grande, tem capítulos que eu chorei, assim, meu Deus, né? Impactado, tamanha violência, tamanha desumanização. Então, principalmente de colocar, é uma escritora mineira negra que coloca em ênfase muito o papel da mulher, né, Grazi? O papel da mulher, assim, acho que é central na obra da Conceição Evaristo. Eu selecionei 2 trechos para a gente começar. Vamos começar por Canção para Ninar Menino Grande, pode ser? Pode. E aí, a gente tem um trecho que vai falar justamente os capítulos do Canção para Ninar Menino Grande, não tem número, nem tem título o capítulo. Então, começa com nomes, né? No caso, esse capítulo, que é o segundo capítulo, aqui começa com Fio Jasmim, que é o homem que, digamos, que todas as mulheres ali estão falando, né, efetivamente. E estão criticando, elogiando, e aí por diante. As histórias... Diz lá, Fio Jasmim estava com 44 anos. E desde os 20, elegera Pérola Maria como sua esposa em cerimônia religiosa e civil. Viviam bem, segundo as palavras dele. Viviam bem, segundo as palavras dele. A fala de Pérola, nem eu, Tina, alcançamos. Não sei se alguma amiga do nosso círculo foi confidente dela. Uma vez ouvimos alguém dizer que o prazer de Pérola era ter filhos. Assustamos. Essa não tinha sido a opção de muitas de nós. Amávamos, sim, os nossos filhos, mas nem aquelas que acalentavam o desejo de ser mãe e tiveram essa vontade atendida, fizeram desse prazer o único escolhido. Com Pérola, Fio Jasmim tinha 8 filhos, estavam em espera do 9º. Com esse trecho, a gente já tem uma noção aqui do papel do homem e da mulher que vai se desenhando, não só em Pérola Maria, mas esse Fio Jasmim que diz, ninguém ouve a voz. Eu acho que aqui já mostra uma mulher, uma das personagens das mulheres silenciadas, né? Esse silenciamento da mulher, e a obra de Conceição Evaristo dá voz a essas mulheres, nesse conjunto, principalmente no Canção para Ninar Menino Grande e também no Olhos d'Água. Como que é essa construção do feminino, da mulher na obra de Conceição Evaristo? Ele é central, é crucial? Se a gente parar para pensar, bom, enquanto você estava lendo, né, é claro que me veio a primeira, realmente, a primeira ideia, né, é essas mulheres silenciadas, realmente. Se a gente olhar, de um modo geral, quando a gente pega as protagonistas, por exemplo, da Conceição, são mulheres. São mulheres. É claro, por exemplo, se a gente pegar Olhos d'Água, a gente tem lá os contos, nós vamos ter em 4 contos protagonistas homens, né? Mas todos os outros contos são mulheres, né? Então o protagonismo está na mulher. De uma forma muito interessante, se a gente parar para pensar também, Canção para Ninar Menino Grande, particularmente eu vejo o Fio Jasmim, se a gente quiser definir assim, de uma forma mais didática, digamos assim, eu vejo o Fio Jasmim como o protagonista, né? Porque é por meio dele que as outras histórias, né? Então ele é o fio condutor, eu costumo pensar assim, ele é o fio condutor das narrativas. Mas muito embora a gente possa pensar nele como protagonista, mas eu não sei se até de uma forma meio paradoxal que eu vou dizer, o protagonismo está com as mulheres, né? Por quê? Porque são a história, né? As histórias dessas mulheres contada por uma mulher, né? Porque a protagonista ela é uma mulher. Pensando muito na questão, mulheres que, de certa forma, se a gente parar para pensar, todas elas, talvez pensando em Canção, né?
para Ninar Menino Grande, mas também em Olhos d'Água, são mulheres silenciadas, né? E a Conceição, então, como você disse, quando ela... E a Conceição, ela faz esse recorte, né? Eu não sei se posso... É um recorte racial, digamos assim. É claro que quando a gente pensa, sente, lê essas mulheres, nós mulheres, de uma certa forma, e eu digo assim, de uma certa forma, todas nós acabamos, digamos, em uma certa medida, há essa conexão. Mas é como eu sempre gosto de ressaltar, né? É muito diferente a realidade de uma mulher branca para uma mulher preta, e eu acho isso muito importante, isso sempre precisa ser olhado, né? E eu acho que a gente, até pensando nisso, a gente poderia resgatar o termo dororidade, né? Porque a gente poderia pensar, talvez, de uma maneira mais ampla, em sororidade, mas no caso da Conceição especificamente, a gente poderia pensar em dororidade, né? O termo da professora Vilma Piedade. Essa questão do protagonista, quem é o protagonista em canção, eu acho muito interessante porque parece que são as experiências, até pensando lá na escrevivência, são as experiências com esse homem que juntam as mulheres. Então, o que essas mulheres, digamos que têm em comum, que conecta essas mulheres, né, de uma forma mais direta? A experiência com o Fio Jasmin. Então, parece que o Fio Jasmin, ele está ali no centro, mas ao mesmo tempo parece que esse romance é sobre cada mulher, né? Então é muito interessante porque parece realmente um paradoxo, mas dá para ver claramente que a ênfase está justamente na experiência, está no sofrimento dessas mulheres, na perspectiva dessas mulheres, afinal é uma mulher que narra, então eu achei muito interessante. Esse lugar da experiência sendo o protagonista da obra lembra muito o Cortiço, né? O Cortiço é o ambiente que é o protagonista da obra, não são os personagens. Lá da obra literária, lá do século XIX, né? Você não tem João Romão como protagonista, né? Você tem o Cortiço, que é o ambiente, é o meio. Nesse caso, são as experiências femininas que são protagonistas, né? Então é bem interessante como a gente vai ter paradoxos. Aí veio a pergunta, efetivamente, a partir do que o Raul estava falando, Grazi. Então, quem é Fio Jasmin, Grazi, na obra Canção para Ninar Menino Grande? Quem é Fio Jasmin? Posso só voltar? A gente vai responder, né? Eu só queria, quando o Raul ele falou a questão da dororidade, e se a gente parar para pensar, pensando em todas aquelas mulheres, me parece que esse termo ele vem muito, de uma forma muito assim visível. Tem a Dolores dos Santos, porque é a Dolores dos Santos, então, que são aquelas mulheres, né? E também outra coisa que vocês estavam falando, é muito interessante na Conceição Evaristo, porque cada mulher tem a sua história, cada mulher tem os seus desejos, né? Então, não é uma massa homogênea, né? Então, a gente consegue perceber de uma forma muito nítida cada uma dessas mulheres, né? E porque assim, me parece assim, ao mesmo tempo em que é claro que na literatura da Conceição estamos falando de uma coletividade, mas ao mesmo tempo que a gente fala dessa coletividade, são vozes individuais. E o que eu quero dizer são mulheres, cada qual com a sua história, né? E na Dolores dos Santos, quando o Raul trouxe essa questão da dororidade, ela é a que me traz mais forte isso. Por quê? Porque quando então ela se envolve com o Fio Jasmin, né? E ela e depois, né? Eu vou pedir depois para a gente também falar um pouquinho da questão da maternidade, porque essas mulheres acabam, todas elas, engravidando, com exceção da Aurora, né? Que tomava lá os seus banhos e traz
de uma forma muito bonita, a Conceição, a questão da nudez, né, da liberdade do corpo, mas voltando, a questão da dororidade vai aparecer muito, assim, de uma forma, eu vejo muito, muito forte com a Dolores dos Santos, porque ela vai se envolver com o Fio Jasmin, né, como todas as outras mulheres, só que o que vai acontecer com a Dolores dos Santos? Ela é tomada por um ódio, ela é tomada por uma raiva, e então ela tem desejo de acabar com a vida, digamos, do Fio Jasmin, acabar com a vida da Pérola Maria, né, dos filhos, enfim. Então, e acabar com a própria vida, porque ela também já mãe, então, tanto que ela deixa instruções de como, né, de como os filhos deveriam ser cuidados, né? Se ela, enfim, não voltasse, né? Dessa vingança, até aqui o Raul, né? Fez a indicação aqui, né? E a questão do ódio, né? Que ela, quando a Dolores dos Santos, ela fala ódio, e quando a gente lê o ódio está em letra maiúscula, né? E daí o que acontece? Então, a gente vê que ela está prestes a ir dar continuidade, né, a esse sentimento. E daí ela vem uma parte muito bonita, que, se eu não me engano, é o final do capítulo, é que, como o Fabrício falou, não tem capítulos, né? Mas assim, é o encerramento, e aí então ela não é exatamente assim, mas essa é a ideia, né? De que se ela fizesse alguma coisa contra a Pérola Maria, na verdade, ela estaria fazendo contra ela mesma, né? E então, aí o termo, né, dororidade, que o próprio Raul trouxe, né? Então, como porque a dororidade diz muito, eu vejo muito relacionada com a questão do sofrimento, né, das mulheres pretas, né? Então, talvez algo mais específico, né? Sororidade também, mas dororidade trazendo mais esse recorte, esse olhar para o sofrimento das mulheres negras, né? Eu penso dessa forma. Então, o Fio Jasmin é alguém, é um homem que ele tem. Porque ele tem várias mulheres? Qual é a profissão dele? Como que ele circula? Quem que é esse Fio Jasmin? Porque ele não se relaciona só com mulheres negras, é primordialmente mulheres negras. E a solidão da mulher negra, por isso vai o lance da dororidade. É uma questão gravíssima nesse país. Lembrando que a grande maioria, o contingente populacional brasileiro, a gente tem 54% da população negra. E também 51% da população são mulheres. Se a gente fizer a interseccionalidade, dá mais ou menos 27% da população brasileira. O grande contingente da população brasileira são mulheres negras, que é a maior quantidade que tem. E pouco se fala sobre a solidão da mulher negra. Né? E o Fio Jasmin, ele se relaciona com outras mulheres também. Tem a Ruiva, a Dalva Ruiva, né? Tem outras mulheres ali, mas a mulher negra tem um papel central nas obras da Conceição. E quem é esse Fio Jasmin? Assim, só para a gente entender quem é o Fio Jasmin no romance Canção para Ninar, Menino Grande. Bom, então, assim, o Fabrício, eu acho ele ótimo, porque eu já vou falar isso, né? Mas ele vai retomando, porque eu tenho, eu começo no assunto, daqui a pouco eu tô lá em outro, eu vou desdobrando e ele puxa, né? Então, vamos lá falar do Fio Jasmin, né? O Fio Jasmin, eu vejo como um reflexo do patriarcado, eu diria dessa forma. Ele é um homem que, vejam, se a gente olhar o romance, ele já o que eu quero dizer, ensinado, não sei se a gente pode dizer dessa forma, mas o próprio pai já traz, né? Já vai trazendo essa ideia. Então, o Fio Jasmin e os amigos também, porque o Fio Jasmin ele começa a trabalhar, ele trabalha como maquinista, né? Então, essa também é a facilidade, talvez, dele, porque ele vai.
o próprio trabalho, então ele viajando de uma cidade para outra, ele vai ali criando as histórias dele, se é que a gente pode dizer assim, né? Então se envolvendo com essas mulheres, mas muitas vezes também a gente vê que o trem nunca mais voltaria naquela cidade, né? Então, e aí entra também a questão que a gente depois pode falar, a gente pode pensar até na maternidade solo, né? Porque essas mulheres acabam depois ficando com seus filhos, enfim. E o Fio Jasmin, então, como eu disse, é um reflexo dessa sociedade patriarcal, porque o próprio pai já traz essa ideia de que o homem, o que eu quero dizer é o homem e virilidade. Então, para o homem se provar como homem, entra toda uma questão de virilidade. Então, talvez, quanto mais mulheres, digamos assim, mais essa questão, então, ele se prova homem, né? Os amigos também incentivam, né? Os amigos também incentivam, porque se a gente pegar, por exemplo, em Canção para Ninar Menino Grande, e aí a gente vai ter a história a Angelina Devaneia da Cruz, que ela tinha como sonho o casamento, né? E aí o que vai acontecer? Ela tinha como sonho o casamento, ela acaba conhecendo o Fio Jasmin e ela acha que seria o Fio Jasmin, ela já tinha tudo preparado, enxoval, porque o sonho dela era o casamento. É claro que talvez a gente possa pensar que há muito a referência do masculino, né? Então, no sentido de a mulher que traz como, de certa forma, essa referência, né? O que eu quero dizer da realização no casamento, eu acho que também a gente pode pensar dessa forma, mas o que acontece? Então, a gente tem, só para retomar e finalizar, né, essa parte, a Angelina, que tem como sonho o casamento, e aí acaba que ela acaba, né? A gente vê todo o desenvolvimento ali do romance, ela acaba achando que é o Fio Jasmin, não é o Fio Jasmin, e ela acaba, inclusive, cometendo o suicídio, né? Ela acaba cometendo suicídio. E por que eu trouxe, né, a Angelina Devaneia da Cruz? Porque é o seguinte, porque os amigos incentivam, falam, não, deixa ela pensar que é você, porque criou-se lá uma história, toda uma narrativa na sociedade que era ele que iria se casar com ela, né? E os amigos, os maquinistas falam, não, deixa ela pensar, porque daqui a pouco o trem vai partir e essa história vai se perder, né? Então, o que eu quero dizer é muito essa construção que nós temos quando a gente pensa numa sociedade patriarcal, de que o homem, ele estaria se provando, né, a masculinidade por meio, talvez, não sei se estou usando bem, a masculinidade sendo provada por meio da virilidade, né? É isso que eu quero dizer. Então, eu vejo o Fio Jasmin, na verdade, como eu disse, esse reflexo do patriarcado, né? Um homem que vai causando muita dor por onde ele vai passando, se a gente parar para pensar, né? Só que também, o que eu acho muito interessante e talvez seja um pouquinho mais delicado de se falar, mas eu quero falar também, é que, na verdade, o Fio Jasmin, ele também ele acaba sofrendo com essa construção, porque quando a gente chega lá no final do romance e ele vai conhecer a única mulher com quem ele não se relaciona, né? Justamente ele não se relaciona com ela porque ela se relaciona com mulheres. Isso daí também é muito interessante. Por quê? Porque há sempre essa tensão, né? Me parece que é criada na nossa sociedade dessa relação homem-mulher que só pode partir para um único caminho, digamos assim, né? E lá no final das contas, né, a gente vê quando ele encontra essa mulher
né? Com quem ele não pode se relacionar sexualmente, então ele acaba contando toda a trajetória dele, digamos assim. Ele também é um homem vazio. Ele é um homem vazio. Gente, eu preciso falar muita coisa agora. O primeiro ponto, nessa obra especificamente, eu acho que mais do que em Olhos d'Água, a onomástica pega fogo, porque parece que a Os Conceição, nomes, né? sim, parece que a Conceição, ela calculou minuciosamente cada nome. Então, a Grazi falou do pai e dos amigos que parece que incentivavam. Primeiro que o pai é o máximo, né? O máximo Jasmine. Então ele aparece como o mestre, como a figura máxima, né? O exemplo. E quando o pai já não era mais capaz de se aventurar como o filho, ele projetava as aventuras, as entre aspas, né, aventuras, as experiências sexuais do filho, e ele se sentia orgulhoso. E essa questão da a imagem do trem, que aparece bastante na Conceição, aparece em Olhos d'Água também, eu acho que ela é espetacular porque ela é muito ambígua. Ela se aplica aos homens e se aplica às mulheres nessa narrativa. Pensando nos homens, mais especificamente no Fio Jasmin, porque para ele aquelas mulheres são a estação anterior. Então ele vai passando. Então, faça isso com essa mulher e passe para a próxima estação. Essa estação ficou para trás. Então, traz essa ideia de deixar para trás como se fosse algo descartável, o que a gente sabe que não é. E ao mesmo tempo, o trem ele faz esse círculo, ele volta, né? Porque ele tem o caminho definido. Então, o trem para um não volta, mas para as outras ele sempre volta. Então, para ele, o que é fácil de esquecer, para elas não é. E eu não sei onde está, eu vou até procurar, mas tem um trecho muito legal de canção em que a voz narrativa traz todas as mulheres com quem ele se relacionou. Todas. E a voz só menciona duas, a Tina e a Pérola Maria. Porque, querendo ou não, nessa estrutura patriarcal, são as duas únicas que, no fundo, importam para ele. Todas as outras são estações passadas, são casos do passado. Mas essas duas não, porque ele manteve, de certa forma, uma união, né? Uma que era uma mulher ali permanente, que era a Tina, e a outra que era a esposa. Todas as outras não são mencionadas diretamente nesse trecho. Ela fala, aquela que vivia no Rio, né? Então ela vai trazendo todas as outras mulheres que foram casos sem nomeá-las, né? Isso é interessantíssimo. E só as duas mulheres que são realmente permanentes na vida dele, a Tina e a esposa, a Pérola, são mencionadas. Não sei se a Grazi já tem esse trecho. Enfim, vou deixar ela falar. Então, esse trecho que eu quero falar duas coisas, né? Uma que o Raul ele começou a falar das mulheres, e uma coisa que eu acho muito interessante, e também é de uma sociedade patriarcal, se a gente parar para pensar, é a questão que há uma separação, digamos assim, entre mulher para casar, que seria a Pérola Maria, e as mulheres outras que seriam mulheres para se divertir, né? Digamos assim. E em canção a gente também vê isso de uma forma muito nítida, né? Então, para o Fio Jasmin, tanto é que ela é a pérola, né? E ele fala que as outras são pedras brutas, né? Então, essa separação também é bastante interessante que eu quero dizer, precisamos ter atenção a isso, né? E a passagem que o Raul está falando, tá lá, gente, não sei se eu posso ler aí, ou é na página 122, né? E nessa página 122 é dito assim, acredito eu que tenha sido essa a passagem, né? Exatamente, ó. É assim, ó, gente. Diz assim, ó. Quais tinham sido os encontros em sua vida
E a moça de sandálias, com pés descalços? Caminhara ela por vias próprias, atenuando seu próprio vazio? E a outra, a que esperava ardentemente por um noivo? Né? Então, só para assim, eu não estender tanto, a Conceição ela vai trazendo todas as mulheres. Então, para quem leu o romance, e aqui está no final, né? É uma passagem do final, a gente consegue identificar quem são essas mulheres, mas de fato, né, as únicas mencionadas, né, o que eu quero dizer, nomeadas, talvez a gente possa falar assim, é justamente, né, teria ela agarrado a felicidade, realizando um destino que ela mesma traçou a partir de seus próprios desejos? Olha lá, e o vazio de Pérola Maria, ela preencheria com filhos? E o vazio de Juventina Maria Perpétua, que é a Tina, teria ela criado a sua própria redenção, permitindo em si um estado passivo, aberto, receptor de paixões traduzidas em música e arte, né? Só lembrando que foi a própria Juventina, né? A Tina que criou, né? Que compôs canção para Ninar Menino Grande, né? Porque é uma música, né? É o que eu quero dizer. Né? Feita em homenagem ao Fio Jasmin, né? E depois, se o Fabrício não cortar o meu microfone, né? Eu queria também, eu vou deixar o Raul falar, mas assim, falar um pouquinho da questão da Dalva, que é uma mulher branca e tem ali um aspecto que a gente precisa falar, e eu gostaria de falar também, né? Eu acho, não vou cortar o microfone, eu acho que é uma personagem fantástica, fantástica, porque tem a questão das experiências femininas, também das potencialidades femininas também ali. Acho que a gente esquece que as experiências às quais o Raul falou, e você trouxe também, a gente não pode, que foram experiências silenciadas, mas a Dalva, ela é realmente uma personagem, entre outras, muito importante, porque ela decide, em um determinado momento, romper com aquela vida anterior e ser dona e várias outras mulheres, personagens do Canção para Ninar Menino Grande, também leva a isso. Então a Dalva, eu acho que é um personagem realmente central. E vamos falar o nome dela inteiro, né? A nossa querida Dalva, Dalva Amorato. Amorato. É? Quem é Dalva Amorato no Canção para Ninar Menino Grande, Grazi? Então, a Dalva, eu acho ela muito interessante. Primeiro, porque a Dalva Morato é a Dalva ruiva, né? Então, já chama atenção, ou melhor, deveria chamar a nossa atenção, porque nesse grupo de mulheres aparece a Dalva ruiva, né? Então, não é aleatório, a Conceição colocou ali, né, a Dalva ruiva, né? Então, o que eu acho muito interessante é porque antes de a gente conhecer a história da Dalva com o Fio Jasmin, a gente conhece um pouco a história da Dalva antes, né, do Fio Jasmin. E aí já tem uma questão, quando a gente pensa nessa questão do silenciamento, é que a Dalva ela vai se relacionar, na verdade, ela trabalha ali numa casa, né? Pelo menos a gente entende dessa forma, e ela acaba se relacionando com o sobrinho ali da patroa, vamos dizer assim, né? O que já me chama atenção é um ponto. E não sei se vocês concordam. A questão dela ser branca. Não sei se, por exemplo, Dalva não fosse uma mulher branca, iria poder se relacionar com o sobrinho que vai ser médico, né? Então, essa questão já me chama bastante atenção. O que acontece é que a Dalva ela acaba se casando com esse moço, né? E o que vai acontecer? Ele segue a carreira dele de médico
né? E a Dalva, que tinha o sonho de fazer a faculdade de farmácia, o sonho dela simplesmente não se realiza, né? O sonho dela não se realiza porque ela, então, casa, e ela passa a viver na sombra, talvez a gente possa pensar dessa forma, do marido, né? Então, cuidando dos filhos, e aí a gente vai vendo o desenvolvimento dessa história. Às vezes ele já não voltava mais para casa, e ela ali com as crianças, né? Então, ou seja, há aí também um silenciamento. Por quê? Porque ela largou a carreira dela, o sonho dela, digamos assim, né? E toda vez que ela tentava tocar no assunto, nunca tinha dinheiro para o estudo dela, o dinheiro ainda não era suficiente, enfim, né? Até que chega um momento em que ela dá um basta, né? E ela dá um basta. Ela se divorcia, né? Ela se divorcia, e ela então segue a vida dela. E o que é muito interessante é o seguinte, porque eu acho a Conceição tão maravilhosa, porque a Conceição, ela quebra estereótipos, né? Ela quebra estereótipos. Até do próprio Fio Jasmin, se a gente pensar, ela quebra um estereótipo, porque lá no final das contas, a gente vê uma redenção, digamos assim, um entendimento, uma ressignificação do olhar do Fio Jasmin, até porque a própria Conceição ela falou, a sociedade já se encarrega muito bem, né, de trazer os estereótipos. Né? Então isso é muito interessante e é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na literatura da Conceição, porque a literatura da Conceição ela traz aquele Fio Jasmin, mas ela não traz para reforçar o estereótipo, né? Ela não traz para reforçar, porque isso é como a Conceição diz, a sociedade já faz muito bem, né? E depois, uma outra coisa também que a gente poderia falar, vou continuar falando da Dalva, mas não sei, é a questão do racismo, né? Que o Fio Jasmin ele sofre, né? Quando jovem, criança, né? Na verdade. E a Dalva, então, né? Só retomando, então a Dalva ela acaba se separando porque ela percebe que ela foi anulada ali, né? E é muito interessante porque é o seguinte, como a Dalva vai conseguir o dinheiro, digamos assim, para estudar. E eu acho muito interessante, porque, e o que eu quero dizer com isso ela vai vender o corpo, né? E há na nossa sociedade também um julgamento muito forte em relação ao corpo da mulher, né? A própria Aurora, né? Que é a que se banha ali no lago nua, então ela causa um alvoroço, né? Eu acho que há todo um moralismo, é isso que eu quero dizer, né? Mas voltando aqui na Dalva, então ela vai conseguir cursar, digamos assim, estudar, e ela vende o corpo, né, para conseguir estudar. Eu não sei como vocês pensam, né? Porque, mas eu vejo sensacional vejo de uma forma essa construção, porque a Conceição ela não limita, né? Não somos isso ou aquilo. Somos isso e isso também, né? E a sociedade, se a gente pensar numa sociedade patriarcal, e aí eu entro na questão também da maternidade, que é trazida com muita força pela Conceição, a mulher ela não é só a maternidade, né? O que eu quero dizer é que parece que quando a mulher também ela passa a ser mãe, ela não é mais mulher. E eu fiz essa associação porque então a Dalva, por vender o corpo, não pode estudar. É como se as coisas estivessem separadas. Eu digo no olhar da sociedade. É isso que eu quero dizer, né? E eu acho muito interessante sobre essa questão dos nomes, porque o nome dela ressalta duas características: Dalva, alva, branca, e ruiva, né? Isso eu acho muito interessante. E também pensando no Fio Jasmin, até um autor que aparece bastante é o Bourdieu, né? Quando a gente pensa no livro A Dominação Masculina,
A gente tem, então, essa sociedade heteronormativa, em que o homem prova o seu valor, a sua virilidade, justamente para os outros homens, então ele provando para o pai, provando, né, para os outros colegas de trabalho, e agredindo as mulheres, né? Então essa ideia da masculinidade é para os homens contra as mulheres. Então eu acho que isso é muito importante, e justamente quando essa sexualidade é, é, normativa não aparece, quando esse modelo heteronormativo, na verdade, não aparece, que é justamente ao final, com Eleonora, é que ele consegue mostrar as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. Então, pensando no Fio Jasmim, eu vejo bastante a masculinidade como uma espécie de escudo para as vulnerabilidades interiores. Essa construção da masculinidade tóxica mesmo, né? A masculinidade tóxica que muitos vão trazer como um elemento central na crítica e na literatura da Conceição Evaristo, que é aquela questão de o macho, né? O másculo, efetivamente, quando ele é tóxico não só para as pessoas do entorno, mas para ele mesmo. Isso dá para ver quando tem lá a Leonora, a distinta de Sá, né? Que é a mulher lésbica, distinta de Sá, o nome dela também, né? Distinta, ela é diferente, né, das outras. Que ele divide a mesma cama com ela, mas divide como se fosse uma irmã, uma pessoa, né, a qual ele não toca no corpo, né? E efetivamente, e também ela não liga para isso, ele também não liga, eles estão ali, bebem juntos, conversam juntos e aí por diante. Mas essa masculinidade tóxica, lembrando que ela é tóxica, ela é radioativa, não só para as pessoas do entorno, mas para ele mesmo. Isso dá para ver que ele é um homem fragilizado. A própria Conceição Evaristo fala que a questão do Fio Jasmim é um homem igual a vários outros homens que a gente está no cotidiano, inseguros. Então a insegurança dele, essa camada, né, Raul, essa camada, né, Grazi, que ele faz essa máscara de sedutor, é apenas uma armadura para viver nesse mundo que é patriarcal, né, de masculinidades hegemônicas e masculinidades pouco responsáveis aí por diante. A Dalva, ruiva no caso, a Grazi fez pontuações extremamente importantes e necessárias. É uma mulher branca que pode se relacionar com o filho da patroa, que ele sobrinho da patroa, que vai ser médico, se torna médico, e ela é branca também, e aí ela tem filhos com esse sobrinho da patroa, que é médico, e lá abandona ela, né? E ela abandona essa casa, esse lugar, ela estava infeliz, e ela recebe um ordenado desse médico, pai dos filhos dela, porém ela queria estudar. E é uma forma, essa experiência, lembrando que o centro da narrativa é a experiência, principalmente as experiências femininas, né? As experiências amorosas, esse caleidoscópio de experiências amorosas doloridas e também empoderadas. A Dalva, a hora que escolhe efetivamente estudar e pagar, né, os seus estudos através de uma profissão, que essa profissão moralmente não é muito aceita, mas ela vivia, os filhos dela tinham chofer, os filhos dela iam para a escola, todos eram bem vestidos, e ela, quando se relaciona com o Fio Jasmim, ela se relaciona porque ela quer. Quando ela tem filho com o Fio Jasmim, ela tem filho porque ela quer, né? Esse lugar da escolha empoderada, de poder, de liberdade da mulher. Então, a Dalva, ela representa um empoderamento muito forte, de uma mulher muito empoderada, como outras mulheres na narrativa, né? E outras muito violadas, muito violentadas, né? A própria Tina é uma mulher, ela chega a dizer que ela ficou 35 anos com o Fio Jasmim, né, sendo amante de Fio Jasmim, e ela aceitaria isso, aceitaria todas as mulheres que ele teria, né, embora ele fosse casado com a vizinha dela, que é a Pérola Maria. Então, esse lugar das experiências femininas transcende a própria imagem do Fio Jasmim, que parece ser o fio condutor, né, que vai alinhavar toda a história. Então, essas experiências femininas de empoderamento, então, como você disse,
Ah, mas isso não é moralmente aceito, mas não é um empoderamento ela sair de casa, estudar, criar os próprios filhos. Tanto é que ela é tão empoderada e tão resolvida que ela aparece no segundo capítulo ali do Fio Jasmim. Né? Ela aparece no segundo capítulo. A gente vai descobrir quem é a Dalva, a ruiva, no final do livro. Pois. Só que ela já está no segundo capítulo, ela está visitando a casa do Fio Jasmim com a Pérola Maria e está levando os 3 filhos que ela tem com o Fio Jasmim, que são garotos, crianças brancas, porém com cabelo encaracolado igual do pai. Não é? Então, as crianças, os filhos, convivem com os filhos do casamento oficial. Né? Depois a gente vai falar, e acho que uma figura central aí é a Pérola Maria. Acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, mas esses são vários pontos específicos. Grazi, você ia comentar sobre isso e mais, é contigo. Eu não sei se o Raul queria falar alguma coisa antes ou eu acabei cortando. Eu gostaria, assim, só pegando o gancho do Fabrício, pensando nessa questão da relação do poder com o destino, porque parece que essas personagens decidem o próprio destino. Então, em última instância, uma escolhe o suicídio, a outra escolhe ser mãe solo, né? A outra escolhe não matar, a outra escolhe ter aquelas experiências e acabou. Então, parece que, apesar dessas adversidades, eu vejo o poder nessas mulheres também no fato de elas terem o próprio destino, elas traçarem, em última instância, o próprio destino. Então, uma escolhe o suicídio, a outra escolhe ser mãe solo, né? A Tina, por exemplo, ela deu cabo, né, a essa relação de mais de 30 anos por opção própria. Ela escolheu ir embora. Ela escolheu, depois de 35 anos, não se relacionar mais com o Fio Jasmim. Então, parece que algumas situações são mais extremas, outras menos, mas, em última instância, parece que essas personagens têm um certo controle sobre o próprio destino, sobre o que vai acontecer, o que vai ser de cada uma. E eu acho que esse controle também traz uma noção de poder, né? Na verdade, de dar um poder para essas mulheres, elas não dependerem de outros fatores para tomar decisões tão radicais, decisões tão decisivas sobre a própria vida. Então, porque o que eu vejo, né, pensando nessa questão do empoderamento, como o Fá falou, né, duas, não que as outras, quando a gente cita uma ou outra personagem, não quer dizer que as outras também não tragam, né, mas a Dalva, porque traz essa questão, por exemplo, do corpo, de usar o corpo, né? E a Aurora, né? Que se a gente parar para pensar que é a que se banha, né? E eu sempre falo isso, eu gostaria muito de ver uma cobrança da FUVEST da Aurora. Não sei se a FUVEST chegaria, se arriscaria, digamos assim, a tanto, né? Mas são mulheres que, de certa forma, se a gente parar para pensar, trazem muito forte a questão do corpo, né? A mulher sendo dona do próprio corpo, ela decide o que ela quer fazer com aquele corpo, né? Então, e são duas questões que a Conceição traz também, que a gente pode pensar, talvez a gente possa dizer tabu, porque a mulher, então, vendendo o corpo, né? E fazendo uso daquele dinheiro, e a questão da mulher simplesmente nua, né, indo ali no rio tomar um banho. Então, a pergunta que eu sempre faço: se fosse um homem, será que o julgamento seria o mesmo? Né? Um homem ali tomando o seu banho, né? Então, e a Conceição, ela é muito interessante porque, eu já falei isso uma vez, mas ela quebra os estereótipos, né? E ela não romantiza. E é isso que faz, talvez, entre outras coisas, a literatura dela muito próxima, né? E, por exemplo, se a gente pegar
só para falar um pouquinho lá de Olhos d'Água, essa questão de não romantizar a figura da mãe ali. Não é uma figura romantizada, né? Como, por exemplo, porque isso também, o que eu quero dizer é o fator de nós termos na nossa sociedade, isso sem a gente falar, porque também aí eu acho que eu vou me estender muito, mas a gente falar até como a mulher negra, se a gente pensar no cânone, né, na nossa literatura, como ela vem sendo retratada, né, até como mãe, porque, na verdade, se a gente pega o cânone, a mãe, ela, na verdade, a mãe negra, ela cuida dos filhos dos brancos, mas ela não exerce, né, a própria maternidade, e lá em Olhos d'Água a gente vê isso, né? E outra coisa que eu acho muito interessante é que são mães imperfeitas e tá tudo bem, né? Porque há uma pressão muito forte em relação àquela questão da mãe perfeita, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa lá em Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, e a gente vê aquela mãe que fica brava, aquela mãe que às vezes até bate nas meninas porque elas não guardam o brinquedo. O que eu estou falando aqui não é que a gente esteja, o que eu quero dizer, então tudo bem a mãe bater no seu filho, não é isso que eu estou falando, mas também eu vejo da seguinte forma, porque há muita hipocrisia nas narrativas, né? E em alguns momentos, até se a gente pensar todo aquele contexto em que elas sobrevivem, né? Porque é até dito lá que porque viver é uma coisa, sobreviver é outra coisa, né? E aquelas mães, elas estão ali, me parecem, sobrevivendo. E a Conceição, ela traz, né? Traz essas mulheres, essas mães. Só que também, como o Raul falou, se a gente pensar em Canção para Ninar Menino Grande e também em Olhos d'Água, no final das contas, apesar de tudo o que essas mulheres passam, eu vejo, assim, quando a gente passa a régua, como a gente fala, são mulheres muito fortes, trazidas pela Conceição, né? Muito fortes. Eu não consigo, até mesmo aqui, pensando em Canção para Ninar Menino Grande, né? Quando há o suicídio, eu sei que é muito polêmico, mas também nos permite pensar, porque como o Raul disse, sim, em última instância, ela também não teria decidido o próprio, né? Porque também o suicídio traz uma série de questões, e também aí a gente começasse... O suicídio até como ato de coragem também, entrando nessa questão, né? Não vou me estender, mas até o suicídio demonstra uma coragem. Dependendo aos olhos, né, de quem porque é uma questão assim bastante delicada, né? Então, mas é uma possibilidade de leitura, né? Me parece. Não, são coisas muito fortes. Então, a gente está nos pilares do que a Conceição fala. A questão de quebra de tabu ou de dialogar sobre alguns tabus, sobre algumas moralidades, né? Efetivamente, sobre o corpo feminino, em que o corpo é festa. Né? Lembrando que isso aparece muito, não só as dores, mas as delícias do corpo feminino. Isso é muito bem narrado. Conceição Evaristo, em todos os contos e também no romance Canção para Ninar Menino Grande, a questão do gozo feminino aparece muito bem marcado em quase todas as personagens, né? O Fio Jasmin é apenas aquele que também digamos que é usado também por algumas mulheres, né? Então a gente tem que entender que elas escolheram, umas foram, obviamente, a questão do suicídio, a gente está falando de uma que estava esperando um noivo, e aí o Fio Jasmin, digamos, ele se fantasia dentro desse lugar como sendo noivo, então ele engana ela, ele é um crápula ali naquela situação. Me lembra muito essa obra, Canção para Ninar Menino Grande, me lembra uma outra grande obra da literatura universal, que é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, em que o mercador Marco Polo, ele tem que falar, o Kublai Khan, neto de Gengis Khan,
Kublai Khan foi o que teve o maior império da história da humanidade, em extensão, né? Gengis Khan teve um império gigantesco, mas o Kublai Khan, que é o neto dele, foi aquele que pegou desde da China, Ásia Menor, até a Europa, praticamente, né? Então, o Marco Polo era um mercador veneziano, e ele que circulava, pegava os cavalos e passava pelas cidades que o Kublai Khan nem conhecia. O império dele era tão vasto, tão vasto, tão vasto, que ele não conhecia, né, o império dele. Então, ele esperava o Marco Polo chegar, para o Marco Polo falar como que são as cidades. E as cidades têm todas nomes de mulheres. Isso me lembra muito essa obra da Conceição Evaristo, porque os capítulos são adentrados, na maioria deles, com os nomes das mulheres. Então, você vai ter Fio Jasmim, mas nenhum capítulo que começa com outro nome de homem, é só nome de mulher. E esse caleidoscópio da realidade, essa colcha de retalhos de vários nomes femininos, de várias forças femininas, é uma construção muito forte na narrativa e na literatura da Conceição Evaristo, né? Esse lugar dela, que ela coloca essas mulheres, por exemplo, a que comete o suicídio, que ela está mergulhada no ideário romântico, né? Ideário, nesse lugar romântico do príncipe cantado e aí por diante. Já outras mulheres não, elas já saíram desse lugar, dessa visão. E o Fio Jasmim, como maquinista ferroviário, ele vai de cidade em cidade. E onde é esse espaço? O espaço é o Brasil profundo. Pega muito de Minas Gerais, dá para entender que é um pouco do Centro-Oeste, dá para entender um pouquinho que é do Nordeste, né? Que tem trens que nunca passarão de volta ali, mas tem outros que o trem passava, né? Então, parece muito, se assemelha muito a uma construção de narrativa igual a Ítalo Calvino faz das cidades invisíveis. As cidades invisíveis com nomes de mulheres, ao nome. Cidades invisíveis, mulheres invisíveis, né? Então, a Conceição Evaristo e Ítalo Calvino parecem dar visibilidade aos nomes, às trajetórias, às experiências e vivências femininas, né? Isso que me chama bastante atenção em Canção para Ninar Menino Grande. Passando agora, né? A gente já alinhavou bastante, é uma obra, um romance extremamente rico. A gente aqui tem um ponto que a Grazi falou, tem um trecho, Grazi, que o lance da presença da maternidade, né, que você já apontou na sua fala, mas a maternidade, ela é um ponto fulcral na obra, tanto da Canção quanto Olhos d'Água, né? E Olhos d'Água tem sempre a figura feminina materna, a figura da mãe. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, mas antes eu vou ler para você apenas um capítulo que diz o seguinte, olha aqui, e vai falar da Pérola Maria. E quem está falando é a Tina, que é uma das narradoras, né? Dos perigos oferecidos pelos homens, olha isso, dos perigos oferecidos pelos homens. Né? Parece o canto da sereia, né? Mas aqui são os homens, né? Olha só. Dos perigos oferecidos pelos homens, apregoados pelos vários parentes de Tina, a Tina tinha prima e falava, olha, esse homem é isso, ele é casado e tal, né? E a Tina tinha 17 anos, né? E aí, e o Fio Jasmim já tinha seus 30 e poucos. Lembrando, uma coisa que eu lembrei, é que o Máximo Jasmim, o Fio Jasmim, ele é filho do Máximo Jasmim, mas uma moça também bem jovem. Uma moça de 15 anos e ele tinha mais de 60. O Fio Jasmim é filho, né, de um pai de 60 anos com uma mãe de 15, né? E esse reflexo do patriarcado, como você disse no começo. Bom, talvez mesmo pelos próprios familiares da esposa de Fio Jasmim, né, os perigos que oferecidos pelos homens, especialmente pelas mulheres. Espera aí, eu vou ler de novo aqui. Então, vamos lá. Os perigos oferecidos pelos homens, apregoados pelos vários parentes de Tina e talvez mesmo pelos próprios familiares da esposa de Fio Jasmim, especialmente pelas mulheres. Parece que Pérola só conhecia ou só acreditava em um homem. A gente sabe que é o Fio Jasmim, que é o marido dela. Qual é? Os homens faziam filhos. Olha isso. Os homens faziam filhos.
E faziam assim como jogavam bolas. Soltavam pipas ou como se tudo fosse uma piada, uma conversa picante a respeito das mulheres. Assim, eles faziam filhos. Podiam até amá-los depois, como o próprio Jasmin parecia amar os deles com Pérola Maria, mas nunca pensavam antes de concebê-los. Deixavam tudo para a mulher pensar e resolver. Ponto final. Conceição Evaristo, maravilhosa, aqui cortando, né? Ela até pega assim, ó, vamos lá fazer essa literatura ser cortante. E aqui tem um lance da maternidade muito, muito, muito patente. Que os homens fazem filhos. E as mulheres, olha isso, e as mulheres deixavam tudo para a mulher pensar e resolver. A questão da maternidade solo, é impressionante como essas histórias, né, traduzem um Brasil profundo, né? O Brasil da realidade, o Brasil que a gente vê por aí, né, entre outras coisas. Grazi, fala para a gente sobre essa questão da maternidade nas obras de Conceição Evaristo, que você tem até uma tese pronta para isso aí. Bora lá, ouvir você, que é mãe e mulher. Então, gente, chegou o meu grande momento, né? A gente sempre conversa, né? A gente conversando. Eu vejo essa questão da maternidade muito latente, muito presente na obra da Conceição. E a gente sempre comenta, mas como ainda não foi cobrada essa questão de uma forma mais pontual, né? Porque é gritante a presença da maternidade, né? Em relação a essa passagem, eu queria só depois eu vou falar mais da maternidade, mas eu queria falar dessa passagem. Imagino que o Raul vai querer falar também, né? Mas é assim. É como eu costumo dizer, né? Se a gente parar para pensar numa sociedade patriarcal, então há muito daquilo, né? Cabe à mulher se cuidar, não cabe ao homem respeitar, né? E parece que há duas, parece não. E eu gosto sempre de falar de um modo geral, porque também a gente não pode fazer uma generalização, mas é como se a maternidade para a mulher ela fosse muito mais. Para o homem é como se fosse. Hoje eu quero jogar bola. Amanhã não quero mais, não vou mais, né? É mais ou menos assim que eu percebo, né? E acaba, e a gente vê isso muito na obra da Conceição, mulheres, como você falou, faz essa maternidade solo, né? Porque as mulheres, elas continuam, né? Dentro das suas possibilidades, elas continuam, né? Então, e o homem não, né? De um modo geral, algo muito mais descompromissado, é isso que eu quero dizer, né? E essa passagem, ela traz muito isso, né? Essa passagem traz isso, essa construção da irresponsabilidade masculina, de uma das vertentes da masculinidade, né? Dessa masculinidade hegemônica, que mostra que a mulher, efetivamente, ela tem que ficar responsável, que é a coisa do trabalho de cuidado, né? Foi até tema de Enem. E é impressionante como a literatura da Conceição Evaristo é viva, muito viva em vários aspectos. Vamos para o Olhos d'Água, só para a gente dar uma ênfase em alguns contos específicos em Olhos d'Água, que é uma obra tão fantástica que cai na Unicamp. A gente falou bastante de Olhos d'Água, mas... Sim. Posso só fechar uma coisinha da maternidade? Claro que pode. Pensando assim, a questão da maternidade, né? Só para a gente fechar, ela e até porque você vai falar, né? Você sugeriu da gente falar um pouco dos contos, e quando a gente vai pensar lá o último conto, né? De Olhos d'Água, se a gente olhar, que é a Ioluá, a alegria do nosso povo, a gente vai ter ali uma questão da gravidez, né? Que me parece uma gravidez até muito simbólica, né? Porque é dito ali, no caso que todos engravidaram da menina, né? Inclusive os homens, né? Mas então por isso que eu vejo a questão da maternidade na Conceição, assim, é um papel simbólico, muito muito simbólico, mas também muito político, né?
é um papel assim muito político. Então, eu não vejo só como um ato biológico, né? É isso que eu quero dizer. É também, mas não só como um ato biológico. E daí, por exemplo, nesse conto, né, o Aioluá, que é o último lá de Olhos d'Água, traz também toda uma questão que é muito forte na Conceição, que é a questão da ancestralidade, por exemplo, né? E que eu acho que a gente poderia pelo menos mencionar um pouquinho aqui, porque é muito forte. Então, eu vejo essa maternidade como também, então, a maternidade como resistência, né? A maternidade ancestral, talvez a gente possa pensar pensando nesse último conto, né? Maternidade e dor, né? Como a gente já falou bastante. A desconstrução de uma maternidade idealizada, que eu vejo isso de uma forma muito danosa para a mulher, nunca esquecendo do recorte, que nós estamos falando, sobretudo, das mulheres negras. Né? Isso a gente, é claro que por extensão a gente acaba também, nós mulheres, mas né, a gente não pode tirar isso de vista. Eu penso também quando a gente pensa na literatura da Conceição. Né? Então, era isso, assim, né? Só para pontuar. Então, essas diversas possibilidades de maternidade, não só a biológica, né? Mas também, né? Isso, era só tudo isso, né, Grazi? Só essa potência toda aí, com certeza. Né? Tem coisas assim. A maternidade aparece em Pérola Maria, que vai ter quase 10 filhos, e vai falar que ela gostava de ter filhos, era o momento dela, né? E isso fica muito forte lá no Canção. Mas no Olhos d'Água, você tem Maria, você tem até mesmo o conto que dá origem à obra Olhos d'Água, a presença da mãe e essa ancestralidade marcada, né? De que cor eram os olhos da minha mãe? Minha mãe tinha olhos d'água, né? Isso é de uma poética, mas de uma ancestralidade, de uma africanidade também, porque lembrando que as matrizes africanas, né, as matrizes africanas, as religiões estão muito presentes em personagens, principalmente em Olhos d'Água. Isso, em Olhos d'Água, os contos têm algumas marcações bem claras. O caso da Maria, o conto dolorido, violento, né, da Maria ela estava voltando como empregada doméstica, levando alimento para os seus filhos, pensava nos filhos, e o assaltante do ônibus que ela está é o pai de um dos seus filhos. E depois ele sai, e aí a Turbi lincha ela, mata ela, né? Então, e uma mulher negra, mais uma vez, uma mulher periférica. Algumas marcações, assim, de contos, parece que a gente está lendo os contos mais graves da realidade. Assim, eu já vi contos violentos, mas como Pai contra a Mãe, de Machado de Assis, que é um dos últimos contos dele, é um petardo violento, um dos contos mais violentos que eu já li na vida, né? Assim como Conceição Evaristo tem essa presença. Pai contra Mãe fala dessa maternidade também, né? Só que aqui a gente está falando de Conceição e a presença da mãe em todos os contos, né, Grazi? Todos. De uma mãe no Olhos d'Água, como que ela costura essa obra nesses contos divididos aí, como são as personagens femininas, o que ela traz diferente de Canção para Menino Grande, como que a Unicamp pode cobrar especificamente em comparação à FUVEST. Como que você acha que deve ser isso? Então, eu até anotei algumas coisinhas aqui, pensando, como você falou, né, a questão que há uma valorização muito forte da religião de matriz africana, até quando a gente pensa aquele conto Lumbiá, lá a gente tem a presença, por exemplo, dos herês, né? Os herês, que até o próprio Lumbiá, né? Então a gente tem a figura lá do menino Jesus, né? Mas pelo menos assim, ao meu olhar, há até esse sincretismo, né? Porque há essa aproximação do menino Jesus com os herês, que são as crianças, né?
Então, era uma coisa só, né, que eu gostaria de falar. A questão da Maria, que você falou, e também o que me vem muito quando ela sofre, vai acontecer o que acontece com ela ali no ônibus. Também a gente tem a questão do racismo, né, porque ela é xingada ali, ela é, né, então... E também, assim, eu sei que a gente já passou por Olhos d'Água, mas não esquecer que o Fio Jasmim também sofreu racismo quando criança, né? Quando ele, por exemplo, ele não pôde, por exemplo, fazer parte, ele não pôde ser o príncipe da peça de teatro lá, Cinderela, né? Então há também toda uma questão de racismo. Agora, pensando assim em termos, como eu vejo a obra, o que mais a gente pontos de atenção, talvez que a gente possa pensar em Olhos d'Água, é a questão, como a gente já falou bastante, o racismo, né? Eu vejo muito a violência física, mas também uma violência simbólica muito forte, né? Então, quando a gente pensa numa violência física, inclusive a violência policial, quando a gente vê a Liana da Venga, por exemplo, né? Então, tem toda a violência, quantos filhos Natalina teve, eu acho um conto sensacional, e o que eu quero dizer com isso é porque ali também ela sofre a violência, o estupro, né? Ela é estuprada, e eu acho que a Conceição ela força, o que eu quero dizer, para que a gente reflita, porque quando ela faz e ela coloca no nome quantos filhos Natalina teve, quantos ela teve, né? Porque ela pariu 4, se eu não estiver enganada. Ela não ficou com 4, né? 3 ela não quis aquelas crianças, né? E no final das contas ela fica com aquele que é o fruto do estupro. Então, eu acho que a Conceição ela é espetacular porque ela pensa fora da caixinha, vamos dizer assim, né? Então, quantos filhos Natalina teve? Eu até costumo pensar. E aí a gente não vai desdobrar isso, porque também acho que aí a gente ficaria muito tempo, mas me faz pensar até a questão do aborto, né? Quando se pergunta quantos filhos Natalina teve, porque me parece que ter filho é uma coisa, ser mãe e exercer a função de mãe, por exemplo, seria uma outra coisa, né? Mas aí eu acho que já é assunto para uma outra, né? Um outro podcast. Tem toda a questão, né? Da feminilidade, como você ressaltou bastante, a vivência dessas mulheres negras, né? Eu acho que a gente pode pensar a questão da pobreza, da exclusão social. Se a gente pensar os masculinos, os personagens masculinos, pega um de lixão, por exemplo, que a gente já, como você mencionou o Enem, teve um momento da redação, eu acredito um ano, que veio essa questão da invisibilidade, porque o de lição ele é invisível socialmente falando. Então, eu acho que é um ponto perigoso, né, para a gente pensar também, porque ele não tem nem sobrenome, o de lixão, porque o lixão é porque ele chutava os lixos da rua, né? Então, eu penso que pode ser também bastante um ponto de cobrança, né? Muito, muito, muito forte. A questão da memória e ancestralidade, né? Então, a memória não só individual, mas também essa memória coletiva, resistência, né? Resistência e também a afetividade. Eu vejo muito isso na obra da Conceição, porque a Conceição ela traz e denuncia, né, todas as nossas mazelas, digamos assim, mas também é um lugar de afetividade, né? A gente vê isso. E escrevivência, que eu acho extremamente perigoso, uma cobrança que pudesse caminhar nesse sentido, né? Eu penso mais ou menos assim. Maravilha, maravilha. Só 2 pontos assim que chamam a atenção. O Fio Jasmim, ele sofre um dos racismos. O racismo vai permear a vida dele inteira. Mas a marcação mais grave no menino, né, é quando ele não é escolhido como príncipe por ser negro, né? Então, mas dentro de uma construção de um homem negro, ao longo da vida,
São vários racismos, né? Igual, e dentro de uma mulher negra, mais racismos ainda. Lembrando que a própria Djamila Ribeiro, quando faz aquela hierarquia social, o homem branco está no topo, a mulher branca está abaixo, o homem negro abaixo da mulher branca e a mulher negra abaixo de todos, né? E aí mais a mulher negra marginalizada ou as mulheres dos povos originários, as mulheres indígenas e tudo mais. Então tem algumas coisas que são marcas, ali ele mostra, no final do Canção para Ninar, mostra essa fragilidade dele de homem, né? Essa casca que ele construiu ao longo de toda a vida. Mas nitidamente é um ser humano, como outro qualquer, que sofre, que chora, quer chorar, mas não tem colo para chorar. Porque até porque a sociedade diz que homem não chora, né? Não chora. E homem negro, muito menos. Ainda mais homem negro que é objetificado, né? Tem essas marcas também. Além das mulheres, que são objetificadas, a gente sabe disso, mulheres negras. E aí por diante, tem uma construção. Acho que tem muita violência por todas as mulheres negras ali. O Fio Jasmim só se casa com a Pérola Maria, e a maioria das mulheres negras ali, ele não se casa. São relações abertas. Então tem um monte de coisa, várias camadas para a gente falar. Raul, meu caro, você estava falando da violência doméstica e psicológica, também outro conto de Olhos d'Água. Para a gente finalizar esse nosso podcast, esse bate-papo aqui bonito, né, saboroso sobre Conceição Evaristo, sobre as obras que caem. Você falou que também tem uma presença de violência doméstica, tem psicológica muito forte, né? Além das violências simbólicas dentro dos contos de Olhos d'Água, que você estava apontando aqui. Sim, eu gostaria de ressaltar que os contos de Olhos d'Água, eles parecem um noticiário, porque a gente tem tantas situações cotidianas, situações de racismo, de violência doméstica, né? Então, a mulher que é linchada, inclusive a gente estava falando de Maria, e aquela parte que vem até como discurso indireto livre, que fica ressoando no conto, né? Será que os meninos gostariam de comer o melão, né? O melão que para ela seria algo inédito, né? Que ela levaria para os filhos, e para a patroa era justamente o resto, né? A sobra, né? Exatamente. Então, a própria questão da violência policial em Ana da Venga, então parece que Olhos d'Água, se a gente ligar a TV, parece que, claro, com outras figuras, né, mas parece que assim, é um grande noticiário, né? Parece que são tantas coisas importantes que ela aborda e coisas que estão assim tão evidentes no nosso cotidiano. Então a questão da Salinda com a violência doméstica, a violência psicológica, esses relacionamentos, né? E enfim, são coisas que estão no nosso cotidiano, que aparecem constantemente, notícias, né, casos de, enfim, nesse caso da Salinda, pensando numa transposição para a realidade, muitas vezes terminam em feminicídio, né? Então, são coisas que realmente estão no nosso cotidiano, então eu acho isso muito importante, e tem também o próprio conto de fechamento, né? Eu dei a sugestão, porque eu achei a Graça estava falando dessa questão da ancestralidade, da importância do coletivo, né? Então, quando a gente pensa no último conto, tem todo aquele reflexo nas vozes ali que vão, né? Então, é um conto espetacular, e também os próprios nomes, né? A gente falou dos nomes de canção, como eles são muito sugestivos, né? Como eles antecipam características. Então, a Distinta, a Perpétua, né? A Pérola, a Ruiva, né? A Dolores. Então, são nomes muito sugestivos. E aqui a gente tem nomes muito legais, pensando na Maria, por exemplo, como é um nome metonímico, né? Quantas mulheres sofrem o que a Maria sofreu. Maria, um nome tão difuso, um nome tão, né, então, tão metonímico nesse sentido, porque é uma mulher que retrata muitas, né? O nome Maria é um nome extremamente difundido, um nome extremamente comum, porque a violência que ela sofre é uma violência comum, e é uma violência para a qual geralmente se fecha, né, enfim, a visão. Então, acho isso muito importante. E a Ioluá também, né? Muito interessante.
porque o livro ele abre e fecha justamente com 2 contos que se relacionam diretamente com a questão de ancestralidade, né? Então ele abre e fecha justamente trazendo esse mesmo ponto. Então, espetacular, né? E a Espetacular maternidade também, né? Tá lá presente. nos dois, né? Ancestralidade e maternidade. E o conto final é: a gente combinamos de não morrer. Isso, desse jeito, a gente combinamos de não morrer. Sem deixar escapar um dos contos que mexe com essa questão da ancestralidade, essa mistura, esse delírio ancestral, essa carga ancestral, que é do Zuckerença. A gente não mencionou, mas é impressionante que a mistura entre a avó e a neta, né? Entre aquilo que é o ciclo, né, ancestral, a avó e a neta, unidas pelo delírio e unidas também pela esperança, pelo sonho. Né? E a vida da Duzu, da avó, é extremamente sofrida, né? Tem a questão da prostituição, tem a questão de neto que foi morto pela polícia, tem violência policial, tem a questão de virar moradora de rua, é mulher negra. Então, parece que a gente dá visibilidade, parece não, a Conceição Evaristo está dando visibilidade àquilo que é a grande maioria da população brasileira, mulheres negras. Não é? Está dando visibilidade a que elas são mais marginalizadas dentre as mulheres negras, que a luta é cada vez maior, né? Hercúlea mesmo. Fantástico, gente. Obrigado pela conversa, essa nossa primeira conversa sobre literatura das obras obrigatórias. A gente vai voltar com mais podcast, mais conversa nessas nossas Como assim? Acabou? Já acabou? Como assim? Não é? 1h30, né? Quase aqui de gravação. E é isso, 90 minutos de podcast Boa Conversa. E essa é Grazi Colella, isso é Raul Colella, que fazem o trabalho do Literatura em Dobro e vão trazer aqui para a Redação de Elogia, para vocês, para a gente, saborear sobre as obras literárias